A chamada veio de um número desconhecido. Dominic Corsetti, o chefe da máfia mais temido da Costa Leste, quase a ignorou até ouvir a voz dela. "Senhor, por favor, não desligue", disse a jovem, ofegante e aterrorizada. "Sou garçonete. Acho que sua filha está inconsciente. Ela está deitada em um beco." Seu coração parou. O homem que ordenava a morte sem pestanejar sentiu seu sangue gelar. "Onde?" ele perguntou com a voz mortalmente silenciosa. "Não sei o endereço", ela chorou. "Acabei de terminar meu turno." Ela desmaiou perto do ponto de ônibus na Maple Street. Ela fica chamando seu nome. A linha ficou em silêncio por meio segundo. Então, o próprio diabo já estava em movimento. 3 SUVs pretos rasgaram a cidade como uma tempestade de metal e fúria. Os carros desviaram do caminho. Os semáforos não significavam nada. Homens que nunca haviam conhecido o medo o provaram pela primeira vez. Quando ele chegou, viu a cena que o destruiu. Sua filha, sua Lily, estava deitada no chão frio e sujo de um beco escuro, pálida como porcelana, com os lábios ficando azuis, imóvel. E ao lado dela estava ajoelhada uma mulher, magra, exausta, tremendo no frio de outubro, porque havia enrolado seu único casaco em volta da criança. Suas mãos tremiam enquanto acariciava o cabelo de Lily, tentando desesperadamente manter a menina acordada. "Eu não sabia para quem mais ligar", sussurrou a garçonete com a voz embargada. Ela não parava de repetir o seu nome. Dominic Corsetti Iliolo, o homem que governava o submundo da cidade com mão de ferro, caiu de joelhos no chão sujo, porque naquele momento nada mais importava. Nem seu império, nem seus inimigos, nem o sangue em suas mãos, apenas se sua filhinha abriria seus olhos prateados novamente. "Fique comigo até o final. Porque o que essa garçonete quebrada, com $8 em sua conta bancária, faz a seguir, mudará o destino daquela criança moribunda e do monstro que queimaria o mundo por ela." Se esta história te emociona, clique no botão curtir e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se e ative as notificações para não perder o que vai acontecer a seguir. Agora vamos começar. Mas para entender o milagre que aconteceu naquela noite, precisamos voltar 24 horas no tempo. De volta à mulher chamada Helena Hartwell, cujo destino estava prestes a se entrelaçar com o do chefe da máfia mais temido da Costa Leste. Helena tinha 27 anos, mas seus olhos eram muito mais velhos do que sua idade. Os olhos de alguém que tinha visto muito sofrimento, que tinha chorado até não poder mais, que tinha aprendido a sobreviver quando o mundo inteiro lhe virou as costas. Ela ficou órfã aos 12 anos, quando seus pais morreram em um acidente de carro na rodovia. Sem parentes nem família, ela foi jogada no sistema estatal como um objeto indesejado que ninguém queria. 7 famílias adotivas em 6 anos, 7 casas onde nenhuma delas parecia um lar. 3 delas deixaram cicatrizes em seu corpo e em sua alma. Cicatrizes das quais ela nunca falou com ninguém. Aos 18 anos, Helena saiu do sistema com uma sacola de roupas velhas e uma promessa a si mesma de que sobreviveria a qualquer custo. E 9 anos depois, ela ainda lutava para manter essa promessa. Helena tinha 3 empregos ao mesmo tempo. Durante o dia, ela lavava pratos em um restaurante italiano barato no centro da cidade, onde o gerente costumava apalpar as funcionárias e chamava isso de brincadeira inofensiva. No início da noite, ela servia mesas em uma lanchonete 24 horas chamada Rosie's Diner, onde clientes bêbados regularmente jogavam comida nela e saíam sem deixar uma única gorjeta. Tarde da noite, ela limpava um prédio comercial, esfregando o chão e limpando banheiros até suas mãos racharem e sangrarem. Ela dormia em média de 3 a 4 horas por noite, às vezes até menos. 2 anos antes, Helena havia sido esfaqueada durante um assalto na lanchonete. A faca deixou um ferimento de 15 centímetros em seu abdômen e a levou ao hospital em estado crítico. Os médicos salvaram sua vida, mas as contas médicas a mataram de outra forma. $73 mil, uma quantia que ela nunca conseguiria pagar, mesmo que trabalhasse até a morte. Os cobradores ligavam todos os dias ameaçando com processos judiciais, ameaçando confiscar bens que ela não possuía. Depois, havia Jason, o primeiro e único homem em quem Helena confiou. O homem que disse que a amava, que cuidaria dela, mas que a enganou para que ela assinasse um empréstimo de $15 mil antes de desaparecer com todo o dinheiro. Agora, Helena carregava essa dívida também, com juros esmagadores, e a cada mês o valor só aumentava. 3 semanas atrás, enquanto tomava banho, Helena descobriu um nódulo no seio. Ela não tinha plano de saúde.
Não tinha dinheiro para consultar um médico. Tudo o que tinha era um medo silencioso que a assombrava todas as noites. O medo de que seu corpo a estivesse traindo, de que ela morresse sozinha em seu apartamento miserável, sem que ninguém soubesse. O apartamento de Helena ficava no lado sul, onde tiros ecoavam como música de fundo todas as noites, sem aquecimento, janelas rachadas deixando o vento entrar e baratas rastejando por toda parte. Ela estava 2 meses atrasada no aluguel, e o proprietário havia ameaçado jogá-la na rua dentro de uma semana. Sua conta bancária tinha $863. Ela não comia uma refeição completa há 5 dias, sobrevivendo com pão velho jogado fora pelo restaurante e água fria da torneira. A sola de seu único par de sapatos estava rasgada, e ela os forrou com papelão para que seus pés não tocassem o chão gelado. Essa era Helena Hartwell, uma mulher que não tinha nada além de dor. Uma mulher cuja vida a empurrou para o fundo do abismo. Uma mulher que, naquela noite, voltando do trabalho para casa no vento frio de outubro, ouviria um som que mudaria seu destino para sempre. Naquela noite, o relógio marcava 23h43 quando Helena saiu pela porta dos fundos da lanchonete Roses. Seu turno de 17 horas finalmente havia terminado. No entanto, seu corpo estava exausto demais para sentir qualquer alívio. Seus pés estavam inchados dentro dos sapatos rasgados. Cada passo era uma pequena tortura. Seu estômago se contorcia de fome, mas ela já havia se acostumado com essa sensação. A fome era uma velha companheira, leal, que nunca saía do seu lado. Suas gorjetas naquela noite somaram apenas $11. Um cliente bêbado jogou uma xícara de café nela, chamou-a de inútil e saiu sem pagar. O gerente Rick não apenas deixou de defendê-la, como também deduziu o custo da refeição daquele homem do seu salário. E pouco antes de ela sair, Rick a chamou na sala dos fundos para informá-la que suas horas de trabalho seriam reduzidas a partir da semana seguinte. 6 turnos reduzidos para 4. O motivo apresentado foi a baixa receita, mas Helena sabia a verdade. Ela se recusou a deixar Rick tocá-la, e foi assim que ele decidiu se vingar. O vento de outubro cortava sua jaqueta fina como uma lâmina. Ela a comprou em um brechó 3 anos antes por 5. Agora, estava tão gasta que estava quase inutilizável. Mas era a única coisa que ela tinha para se proteger do frio. O ponto de ônibus ficava a 5 minutos a pé. O último ônibus chegaria em 15 minutos, se ela tivesse sorte. Se ela o perdesse, teria que caminhar 2 horas até casa por ruas onde mulheres jovens frequentemente desapareciam sem deixar vestígios. Helena acelerou o passo, ignorando os protestos de suas pernas doloridas. Ela passou por becos escuros, lojas fechadas, esquinas onde a escuridão era densa como tinta. Ela havia aprendido a não olhar para as sombras, a não ficar curiosa com sons estranhos, a não se envolver nos assuntos alheios. Nesse bairro, a curiosidade podia matar, mas naquela noite, a escuridão não lhe deu essa escolha. Quando Helena passou pelo beco ao lado do ponto de ônibus, ouviu um som, pequeno, fraco, como a respiração de alguém lutando para permanecer vivo. Ela parou. Todos os seus instintos gritavam para que ela continuasse andando. Não volte, não olhe. Mas o som era muito fraco, muito desesperado. Não parecia ser de um adulto, parecia ser de uma criança. Helena virou-se para o beco. A escuridão engolia tudo. Mas o fraco brilho de um poste de luz alcançava o suficiente para ela ver uma pequena forma encolhida no chão. Seu coração disparou. Ela correu para o beco, esquecendo todas as regras de sobrevivência que sempre se forçou a seguir. Era uma menina de cerca de 6 ou 7 anos. Cabelos loiros dourados espalhados pelo pavimento sujo como seda descartada. Ela usava um vestido branco caro, do tipo que Helena só tinha visto em revistas que nunca poderia comprar. Agora manchado e sujo, a criança estava imóvel como uma boneca caída. Helena ajoelhou-se ao lado dela, os joelhos batendo no concreto gelado, mas não sentiu dor. Colocou a mão no peito da criança e sentiu seu batimento cardíaco. Fraco, irregular, perigoso. Os lábios da menina estavam azuis, sua pele pálida como porcelana, suor frio escorrendo pela testa. Não era um resfriado. Não era uma queda. Era algo muito mais sério, algo que Helena não tinha poder para consertar. A criança abriu os olhos e Helena quase caiu para trás. Eles eram cinza prateados, como metal derretido, como o luar preso dentro de suas pupilas. Helena nunca tinha visto olhos tão estranhos, tão assombrosamente bonitos em toda a sua vida. "Papai", sussurrou a menina, sua voz tão frágil quanto um último suspiro. "Papai, estou com medo." Então os olhos prateados se fecharam. O pânico tomou conta de Helena enquanto seus dedos trêmulos verificavam o pulso da criança.
Ainda estava lá, mas mais fraco do que antes. Ela precisava chamar uma ambulância. Precisava de ajuda. Ela pegou seu celular. Estava prestes a discar 911 quando viu. No pulso da criança, uma pulseira prateada, uma rosa negra com espinhos afiados gravados no metal. Pesada e cara. Não era o tipo de joia que as crianças costumavam usar. Helena conhecia aquele símbolo. Todos nesta cidade conheciam. A rosa negra da família Corsetti, a marca da mais infame organização criminosa da Costa Leste. A marca de pessoas que, se você tocasse nelas, desapareceria sem deixar vestígios. A mão de Helena congelou ao redor do telefone. Ela acabara de encontrar a filha do diabo. Helena olhou para a tatuagem da rosa negra no pulso da criança. Sua mente corria por milhões de pensamentos ao mesmo tempo. Ela conhecia as histórias. Todos nesta cidade conheciam. A família Corsetti não era algo com que se brincasse. Eles eram a escuridão que engolia qualquer um tolo o suficiente para se envolver com eles. Eles eram a razão pela qual corpos flutuavam rio abaixo sem nunca serem investigados. Eles eram o pesadelo diante do qual até a polícia se curvava. E Helena acabara de encontrar a filha do chefe. Seu instinto de sobrevivência gritava dentro de sua cabeça. Vá embora! Levante-se e saia agora mesmo. Peça ajuda no ponto de ônibus e desapareça. Não deixe nenhum nome. Não deixe nenhum rastro. Não se envolva com essas pessoas. Aqueles que ajudavam a família Corsetti geralmente terminavam de duas maneiras. Ou eram puxados para aquele mundo e nunca escapavam, ou sabiam demais e eram silenciados para sempre. Mas a criança em seus braços respirava cada vez mais fracamente. Seus lábios estavam ficando mais azuis, sua pele mais cinza. Cada momento que passava era um passo mais perto da morte. Helena não era uma heroína. Ela era apenas uma mulher com $8 na conta bancária. Sem plano de saúde, sem família, sem ninguém que chorasse se ela desaparecesse. Mas ela já tinha sido uma criança sozinha no escuro, implorando para que alguém viesse salvá-la. Ela conhecia essa sensação. Nunca a esqueceria. As mãos de Helena tremiam enquanto ela revistava a pequena bolsa costurada no vestido da criança. Ela não sabia o que estava procurando. Talvez uma identificação. Talvez uma pista sobre onde a menina morava. Talvez qualquer coisa que pudesse ajudá-la a tomar a decisão certa. Ela encontrou um telefone. Não era um telefone de brinquedo, mas um smartphone caro, do tipo que Helena nunca poderia sonhar em ter. A tela estava quebrada, provavelmente devido à queda, mas ainda funcionava. O telefone estava bloqueado com uma senha, mas as chamadas de emergência estavam habilitadas. Helena abriu o histórico de chamadas, com o coração batendo forte. Havia apenas um número, ligado repetidamente. Um único contato listado para emergências. O nome apareceu na tela e Helena sentiu o sangue em suas veias congelar. Papai, ligue apenas em caso de emergência. Ela olhou para o número. 10 dígitos que poderiam mudar sua vida para sempre. 10 dígitos que levavam diretamente ao homem mais perigoso da Costa Leste. 10 dígitos que poderiam salvar a vida dessa criança ou acabar com a vida de Helena. Ela poderia ligar para os serviços de emergência. Poderia deixá-los vir e cuidar de tudo. Mas e depois? A polícia chegaria. Veriam a pulseira com o brasão dos Corsetti. Seriam saber quem era a criança. E num mundo controlado pela família Corsetti, esse conhecimento poderia colocar a menina em mais perigo, não menos. Ou Helena poderia ir embora, deixar a criança ali e fingir que não tinha visto nada. Mas se ela fizesse isso, o sangue dessa criança ficaria em suas mãos pelo resto da vida. Ela nunca conseguiria lavá-lo. Nunca. A menina se mexeu, seus olhos prateados se abrindo por um breve instante. Papai, ela sussurrou novamente, mais fraca do que antes, mais desesperada do que antes. Papai, eu quero ir para casa. E Helena tomou sua decisão. Ela discou o número antes que pudesse mudar de ideia. Ela levou o telefone ao ouvido, o toque ecoando como o som do destino. Um toque, 2 toques. Seu coração batia tão forte que ela achou que fosse explodir do peito. 3 toques. Então alguém atendeu e a voz que veio pela linha fez Helena entender que ela acabara de ligar para o próprio diabo. A linha caiu no momento em que Helena deu o endereço. Sem despedida, sem promessa, apenas o bip frio sinalizando o fim da ligação. Helena olhou para a tela escura do telefone, imaginando o que acabara de fazer. Ela havia ligado para um chefe da máfia. Ela havia dado a ele sua localização exata. Ela havia entrado voluntariamente em um vórtice do qual ninguém jamais escapara ileso. Mas não havia tempo para arrependimentos. A criança em seus braços estava ficando mais fria a cada segundo.
Helena tirou sua jaqueta fina, a única coisa que a protegia do frio de outubro, e enrolou-a em torno do pequeno corpo de Lily. O vento cortava sua pele como milhares de agulhas. Mas ela não se importava. Ela levantou a cabeça da criança em seu colo e gentilmente alisou os cabelos dourados, agora emaranhados com sujeira. Seu pai está chegando, sussurrou Helena, sem saber se estava consolando a criança ou a si mesma. Aguente firme. Aguente firme só mais um pouquinho. Lily abriu os olhos, o brilho prateado ofuscado pela dor, e olhou para Helena. Quem é você? Perguntou ela, com a voz fraca como uma brisa passageira. Sou apenas alguém que estava passando. Helena tentou sorrir, mesmo com os lábios azuis de frio. Mas vou ficar aqui até seu pai chegar, prometo. Você é um anjo? Perguntou Lily com os olhos prateados brilhando por um breve momento. Mamãe disse que quando estou com medo, os anjos vêm. Helena não sabia como responder. Ela não era um anjo. Ela era uma mulher arruinada com $8 na conta. Sem casa, sem família, sem futuro. Mas, olhando nos olhos esperançosos da criança, ela não conseguiu negar. Talvez hoje à noite ela pudesse ser o anjo de alguém, mesmo que fosse apenas por uma noite. O tempo passava como água. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Helena não sabia quanto tempo havia passado quando começou a ouvir. Motores. Não um veículo, muitos. Um rugido rasgando a noite tranquila, vindo de longe e se aproximando a uma velocidade assustadora. O chão sob seus pés começou a tremer. O instinto lhe dizia para correr, para se esconder nas sombras e desaparecer antes que fosse tarde demais. Mas ela não podia deixar a criança, ela não deixaria a criança. 3 SUVs pretos invadiram o beco como um furacão de aço e fúria. Os faróis brilhavam, dissipando a escuridão, transformando a noite em dia em um instante. Os freios guincharam, os pneus queimaram o asfalto e o veículo parou com precisão militar a poucos metros de Helena. Ela fechou os olhos, preparando-se para o pior. As portas se abriram em uníssono e os homens saíram. Helena abriu os olhos e viu seu pesadelo se tornar realidade. Eles usavam ternos pretos caros, mas não havia nada de refinado em seus movimentos. Eles se moviam como predadores. Cada passo calculado, cada olhar procurando por ameaças. Suas mãos repousavam dentro de seus paletós. Helena sabia que ali estavam armas que poderiam acabar com sua vida em uma fração de segundo. Não eram guarda-costas, eram assassinos. Assassinos profissionais que não conheciam o significado da misericórdia. Eles se espalharam, bloqueando o beco e fechando todas as possíveis saídas. Helena se sentiu como um rato preso em uma gaiola com um bando de gatos selvagens famintos. No entanto, nenhum deles olhou para ela. Todos se viraram para o veículo do meio, cuja porta permanecia fechada. Eles estavam esperando. Todo o beco estava esperando. Então a porta se abriu e a escuridão saiu. Dominic Corsetti era mais alto do que Helena imaginava, mais largo, mais assustador. Ele saiu do veículo como se estivesse surgindo do próprio inferno. Cada passo tornava o ar mais denso, baixando a temperatura ao seu redor em vários graus. Cabelos negros com mechas grisalhas nas têmporas brilhavam sob as luzes da rua. Uma cicatriz tênue ia do canto do olho esquerdo até a maçã do rosto, uma lembrança de violência há muito passada. Mas o mais assustador eram seus olhos, cinza-aço, frios como o inverno eterno. Os olhos de um homem que havia visto a morte centenas de vezes e nunca vacilou. Aqueles olhos percorreram Helena, e ela sentiu sua alma exposta, como se ele pudesse ver todos os segredos que ela havia escondido, todos os medos que havia enterrado. Então aqueles olhos se voltaram para a criança em seu colo e tudo mudou. No momento em que aqueles olhos cinza-aço viram Lily, o rosto de Dominic Corsetti desmoronou. Não como uma parede sendo destruída, mas como uma geleira derretendo sob um sol escaldante. A casca fria, implacável e aterrorizante que ele havia construído ao longo de tantos anos se despedaçou em um único segundo. Ele se lançou para a frente, não mais como o chefe da máfia que toda a cidade temia, mas como um pai. Um pai comum sendo lentamente destruído pelo terror. Dominic caiu de joelhos ao lado de Helena, sem se importar com o concreto sujo que tocava seus joelhos, e as mãos que haviam assinado sentenças de morte para dezenas de homens tremiam ao tocar o rosto de sua filha. Lily, sua voz se quebrou, desprovida de toda a frieza, toda a ameaça. Minha filha, Lily, olhe para o papai. Abra os olhos, por favor, abra os olhos. Helena testemunhou algo que nunca acreditara que veria em sua vida. Lágrimas naqueles olhos cinza-aço que haviam forçado uma cidade inteira a se curvar. Lágrimas brotaram, não falsas,
não fracas, mas as lágrimas de um homem prestes a perder a única coisa que realmente importava para ele. Lily abriu os olhos, o brilho ofuscado pela dor, mas ainda reconhecendo o homem diante dela. Papai, ela sussurrou, os lábios tremendo enquanto tentava sorrir. Sinto muito. Eu me escondi no caminhão de lavanderia, e quando ele parou perto das luzes brilhantes, saí. Eu só queria ver o mundo real. Não fale. Dominic levantou a filha do colo de Helena e a apertou contra o peito como se ela fosse o último tesouro restante na terra. Não peça desculpas. Papai está aqui agora. Papai não vai deixar nada acontecer com você. Nunca. Você me ouviu? Nunca. Ele se virou para seus homens. E naquele instante, Helena viu o demônio retornar, a compaixão desaparecer na morte, uma voz quebrada endurecer em uma ordem letal. Ligue para Vaughn. Dominic gritou para o homem alto mais próximo dele, que Helena instintivamente sabia ser seu braço direito. Diga a ele para preparar a sala de cirurgia imediatamente e encontrar a equipe de segurança que deixou o caminhão de lavanderia sair sem inspeção. Foi assim que ela escapou. Quero que eles desapareçam. Se minha filha não sobreviver, matarei todos que ele ama, cada um deles, lentamente, e farei com que ele assista. O homem assentiu, pegou seu telefone e se afastou, dando ordens frias ao telefone, enquanto os outros se moviam como uma máquina perfeitamente programada. 2 correram para os veículos para ligar os motores. Outros 2 vasculharam o beco, verificando cada sombra. Ninguém perguntou o que havia acontecido. Ninguém precisava de explicações. Eles agiram com velocidade e precisão implacáveis, como se suas vidas dependessem disso. E talvez dependessem. Dominic levantou-se com Lily nos braços, seu pequeno corpo quase engolido por seu corpo enorme, e caminhou em direção ao veículo, cada passo medido, cuidadoso, como se tivesse medo de machucá-la ainda mais. Mas antes de entrar, ele parou e se virou para Helena, ainda ajoelhada no chão congelado, tremendo de frio sem sua jaqueta. Seus olhos de aço a examinaram, avaliando, dissecando, vendo através dela completamente. E Helena se sentiu como se estivesse sob um microscópio. Ela queria correr, desaparecer, apagar a memória daquela noite, mas suas pernas se recusavam a se mover. Você, disse Dominic, sua voz ecoando pelo beco como um trovão. Não é uma pergunta, não é um pedido, mas uma ordem. Helena tentou falar, mas sua garganta estava seca e nenhum som saiu. Venha comigo, disse Dominic. Então se virou e entrou no veículo sem esperar por uma resposta, sem se importar se ela concordava ou não. Porque em seu mundo, ordens não exigiam consentimento, apenas obediência. O homem alto se aproximou dela, com o rosto frio e os olhos vazios. Marcus Webb, disse ele, sem ser uma apresentação nem uma ameaça. Entre no carro. Helena olhou para o SUV preto brilhante com a porta aberta como a boca de uma fera esperando para devorá-la. Sabendo que entrar poderia ser a última decisão de sua vida, e sabendo com certeza que não tinha outra escolha, ela se levantou com as pernas trêmulas e entrou na escuridão. Dentro do SUV, Helena sentiu como se tivesse sido engolida por outro mundo. Os assentos de couro macio acolheram seu corpo exausto, o cheiro de couro caro e colônia de alta qualidade preenchendo o espaço fechado. Esse era um tipo de luxo que ela nunca havia experimentado em sua vida, o tipo que ela só tinha visto em filmes sobre a elite. Mas ela não conseguia aproveitar. Não com 2 homens sentados ao seu lado como estátuas de pedra, silenciosos e ameaçadores, com as mãos apoiadas nas coxas. Como se Helena soubesse com certeza que eles poderiam sacar uma arma em uma fração de segundo. A comitiva avançou no momento em que as portas se fecharam. Sem espera, sem hesitação. 3 SUVs pretos rasgavam a noite da cidade a uma velocidade que Helena tinha certeza de que excedia todos os limites legais, embora a lei não existisse para pessoas como essas. Pela janela, a cidade passava embaçada em faixas de luz. Os semáforos mudavam de cor sem diminuir a velocidade dos veículos. Outros carros desviando instintivamente, como se seus motoristas pudessem sentir o poder que se aproximava. Policiais parados nas esquinas, observando o comboio passar e depois se afastando como se não tivessem visto nada. E Helena entendeu então que aquela era a cidade de Dominic Corsetti, que ele não seguia a lei. Ele era a lei. 15 minutos depois, o comboio deixou o centro da cidade e entrou nos arredores, onde mansões se estendiam atrás de muros altos e fileiras de árvores exuberantes. No entanto, quando pararam diante de um enorme portão de ferro, Helena percebeu que aquelas mansões não eram nada comparadas a este lugar. A propriedade Corsetti não era uma casa.
Era uma fortaleza. Portões de ferro com mais de 4 metros de altura, com pontas ameaçadoras no topo, abriram-se lentamente quando o veículo da frente se aproximou. Câmaras de segurança estavam instaladas por toda a parte. Luzes infravermelhas varriam o comboio como os olhos de uma fera a inspecionar a sua presa. Paredes grossas ao redor do perímetro que Helena imaginava serem capazes de resistir a tiros de rifle. E, uma vez dentro, ela viu ainda mais camadas de segurança. Guardas internos pretos espalhados ao longo da entrada de pedra. Todos armados, todos acompanhando os veículos com olhos atentos e fixos. Cães treinados patrulhando as sombras, seus latidos baixos ecoando em algum lugar à distância. Holofotes dispostos de forma que não houvesse pontos cegos, nem sombras profundas o suficiente para um intruso se esconder. Então a mansão se ergueu diante dela, e Helena parou de respirar. Era um castelo. Não havia outra palavra para descrevê-la. 3 andares imponentes em arquitetura clássica europeia. Colunas de mármore branco sustentando telhados recuados, vitrais refletindo as luzes como joias enormes. Uma fonte de bronze no centro do pátio com uma estátua de anjo no topo, asas abertas, enquanto a água murmurava suavemente na noite tranquila. Jardins se estendendo dos 2 lados, com árvores perfeitamente podadas em formas artísticas, flores desabrochando vividamente, apesar do ar frio de outubro. Helena pensou em seu apartamento em ruínas, onde baratas rastejavam pelas paredes e ratos corriam sob o piso. Em como o aluguel de um mês provavelmente não equivalia ao custo de uma única flor neste jardim. Em como uma vida inteira de trabalho não poderia comprar nem mesmo uma pedra do pavimento sob seus pés. E este mundo parecia tão estranho que beirava o irreal, como se ela tivesse entrado em outra dimensão, onde sua pobreza se tornava totalmente sem sentido. O carro parou na entrada principal. O homem à sua direita abriu a porta e fez sinal para que ela saísse, e ela o fez. Seus sapatos rasgados tocavam os degraus de mármore polido, uma sensação de deslocamento mais profunda do que qualquer outra que ela já tivesse sentido. À frente, Dominic já havia saído do veículo da frente. Lily ainda estava em seus braços quando uma equipe médica saiu correndo pela porta da frente, com uma maca pronta e equipamentos brilhando sob as luzes, tirando Lily dele e correndo para dentro, pois cada segundo era precioso. Dominic ficou parado ali por um momento, vendo sua filha desaparecer atrás das portas. Seu rosto era uma máscara de pedra sem emoção, enquanto suas mãos se cerravam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Então ele se virou para Helena, seus olhos cinza-aço perfurando-a na escuridão. "Para dentro", disse ele com voz baixa e fria. E Helena entrou na cova do leão. Dentro da mansão, tudo era ainda mais magnífico do que Helena havia imaginado. Os tetos se elevavam acima de suas cabeças, pintados com afrescos de anjos e nuvens flutuantes, enquanto lustres de cristal brilhavam como milhares de estrelas cativas. O piso de mármore branco polido refletia sua imagem como um vasto espelho, forçando-a a encarar a visão lamentável de si mesma. Roupas amarrotadas, cabelos emaranhados, sapatos rasgados, deixando marcas sujas na pedra imaculada, uma mancha de óleo em uma tela impecável. Uma mulher de meia-idade em uniforme de governanta apareceu de algum lugar, com uma expressão calma, como se levar uma estranha para dentro de casa à meia-noite fosse a coisa mais normal do mundo, e conduziu Helena a uma sala de espera na ala leste, onde sofás de veludo vermelho escuro, uma lareira crepitante e pinturas a óleo caras revestiam as paredes. Uma xícara de chá quente e um cobertor de lã foram colocados ao lado dela sem que ela precisasse pedir. Helena sentou-se, seu corpo afundando nas almofadas macias. No entanto, ela não conseguia relaxar. Suas mãos ainda tremiam enquanto segurava o chá, o calor se espalhando por seus dedos e queimando-os, embora ela não sentisse dor. Todos os seus sentidos estavam fixos em um único lugar. As grandes portas duplas no final do corredor por onde Lily havia sido levada. O tempo passava como uma tortura. Uma hora, depois outra. Helena não sabia mais exatamente quanto tempo havia se passado, apenas que estava sentada ali observando as chamas dançarem na lareira, ouvindo o tic-tac constante de um relógio antigo como um batimento cardíaco. Ocasionalmente alguém passava pelo corredor do lado de fora, passos apressados, vozes sussurradas, uma porta se abrindo e fechando, e Helena não ousava sair para ver o que estava acontecendo. Ela não pertencia àquele lugar. Ela era apenas uma estranha arrastada para uma tempestade que não era sua. Enquanto esperava,
Ela observou a sala ao seu redor. Cada objeto irradiava uma riqueza tão excessiva que parecia irreal. Um abajur de latão banhado a ouro. Um vaso de porcelana com delicados padrões pintados à mão. Um tapete persa sob seus pés, tecido com desenhos intricados que ela imaginava terem levado anos para serem concluídos. Na parede, havia um grande retrato de uma jovem mulher com cabelos dourados e olhos cinza prateados. E Helena reconheceu aqueles olhos instantaneamente. Os olhos de Lily. A mulher na pintura devia ser a mãe da menina, a falecida esposa de Dominique Corsetti. Ela era de uma beleza de tirar o fôlego, com um sorriso gentil e olhos quentes como a primavera. E era difícil imaginar uma mulher assim como esposa de um demônio. No entanto, talvez Dominic nem sempre tivesse sido um demônio. Talvez houvesse um tempo em que ele fosse um homem comum que sabia amar, sorrir, sonhar, e talvez a morte dessa mulher o tivesse transformado na coisa que toda a cidade temia. Passos soaram no fim do corredor, tirando Helena de seus pensamentos, e ela olhou para cima e viu Dominic andando de um lado para o outro, diante das portas duplas como um leão enjaulado. Ele havia tirado o casaco, revelando uma camisa branca amarrotada com as mangas enroladas até os cotovelos. Seu cabelo escuro tinha mechas prateadas e estava despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele centenas de vezes naquela noite. Seu rosto ainda era esculpido em pedra. Mas Helena viu algo em seus olhos cinza-aço. Medo, puro e primitivo, impossível de esconder. Este era um homem que controlava uma cidade inteira. No entanto, ele não conseguia controlar isso. Ele não podia ordenar que o coração de sua filha continuasse batendo normalmente. Ele não podia ameaçar a morte para que ela ficasse longe. Diante da doença de Lily, todo o seu poder e dinheiro eram insignificantes. Marcus Webb estava a alguns passos de distância, silencioso como uma sombra, observando seu chefe com uma preocupação que tentava esconder por trás de sua expressão fria. Ocasionalmente trocava olhares com outros homens posicionados ao longo do corredor. Ninguém falava. Ninguém ousava falar. A mansão inteira parecia estar prendendo a respiração, esperando pelo resultado atrás daquelas portas. E Helena, uma estranha com $8 em sua conta, sentava-se naquela sala luxuosa, observando o homem mais poderoso da cidade, ajoelhado pelo medo de perder sua filha. As portas duplas finalmente se abriram após quase 3 horas, e um homem saiu, com cabelos grisalhos, rosto marcado pelo cansaço, mas olhos brilhando com algo parecido com alívio. Vestido com uma bata cirúrgica azul e ainda com luvas de borracha nas mãos, parecendo ter acabado de sair de uma sala de cirurgia de um hospital de primeira linha, em vez de uma sala dentro de uma mansão da máfia, Dominic avançou antes que o homem pudesse falar. Sua expressão estava tão tensa que Helena pensou que poderia se quebrar a qualquer momento. Ela está estável, disse o médico com voz baixa e firme. Estabilizamos o ritmo cardíaco dela. Ela está dormindo agora e precisará de pelo menos uma semana de repouso. Dominic não disse nada, apenas ficou parado ali, enquanto seus ombros largos lentamente se curvavam, como se um peso esmagador tivesse acabado de ser tirado dele. Helena o viu fechar os olhos por um breve segundo, seus lábios se movendo como se formassem palavras sem som. Talvez um agradecimento, talvez uma oração, talvez ambos. No entanto, o médico continuou, seu tom ficando mais sério. Dominic, ela precisará de uma cirurgia de substituição da válvula cardíaca dentro de 6 meses. Não podemos adiar mais. O coração dela está enfraquecendo a cada dia. Se ela não fizer a cirurgia, então esta noite não será a última vez. Eu sei, disse Dominic ao abrir os olhos, a familiar frieza de aço voltando a eles. Prepare tudo. Não me importo com o custo. Encontre o melhor cirurgião do mundo, se for preciso. O médico assentiu e voltou para a sala. Dominic ficou ali por mais um momento, olhando para as portas que se fechavam, depois se virou e caminhou em direção a Helena. Ela se levantou do sofá por instinto, com o coração acelerado. Nas últimas 3 horas, ela quase havia esquecido sua própria existência naquela sala luxuosa. Mas agora, aqueles olhos cinza-aço estavam fixos nela, e ela se lembrou exatamente onde estava e quem estava diante dela. Dominic parou a alguns passos de distância, perto o suficiente para Helena sentir a força que emanava dele, longe o suficiente para que ela ainda pudesse respirar. Ele a estudou em silêncio, seu olhar passando de seus cabelos emaranhados até seus sapatos rasgados, avaliando cada detalhe como se ela fosse um problema a ser resolvido. Você salvou minha filha, disse ele finalmente, sua voz baixa e calma, não mais inundada pela emoção como havia sido no beco escuro. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu Helena, sua voz mais baixa do que ela pretendia.
Não, Dominic balançou a cabeça. Um movimento pequeno, mas decisivo. Nem todo mundo faria. A maioria das pessoas chamaria a polícia e iria embora, ou não chamaria ninguém, ou fingiria que não viu nada e continuaria com suas vidas. Você viu a rosa negra no pulso dela. Você sabia quem ela era. Você sabia que ligar para aquele número era perigoso, e mesmo assim ligou. O silêncio se estendeu entre eles. Helena não sabia o que dizer. Ele estava certo. Ela sabia. Ela tinha medo. E mesmo assim ela fez isso. Por quê? Dominic perguntou, dando um passo à frente. Era uma pergunta sincera. Não era elogio, nem agradecimento. Ele queria entender. Ele precisava entender. Helena olhou nos olhos cinza-aço dele e procurou a resposta em sua própria alma. Ela pensou nos anos que passou no sistema, nas noites em que ficava sozinha em um quarto frio, implorando para que alguém viesse salvá-la. Na sensação de ser abandonada, esquecida, tratada como se não existisse. Porque eu sei como é morrer sozinha, disse Helena, com a voz trêmula mais sincera. Eu sei como é ficar deitada no escuro e ninguém vir. Ninguém merece isso, especialmente uma criança. Dominic não piscou enquanto a olhava. Seu rosto permaneceu esculpido em pedra, mas algo mudou em seus olhos. Não era suavidade nem piedade, mas reconhecimento, respeito, como se ela tivesse acabado de passar por um teste que nem sabia que estava fazendo. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Helena. Helena Hartwell. Dominic assentiu lentamente, gravando o nome na memória como se fosse importante, como se ela tivesse acabado de se tornar parte do seu mundo, quer ela quisesse ou não. Helena Hartwell, ele repetiu, sua voz grave ecoando pela sala. Tenho uma oferta para você. A palavra oferta ecoou pela sala como um alarme, e Helena sabia que no mundo de Dominic Corsetti, uma oferta nunca era apenas uma oferta. Era uma ordem disfarçada de civilidade. Dominic não esperou pela reação dela. Ele caminhou até a poltrona em frente ao sofá e sentou-se. Seus movimentos eram cansados, mas ainda assim irradiavam uma autoridade inconfundível. Em seguida, ele gesticulou para que Helena se sentasse, e ela obedeceu como se estivesse hipnotizada. Enquanto você estava lá fora esperando, Dominic começou, com a voz baixa e calma, como se estivesse discutindo negócios em vez do curso de sua vida. Eu mandei algumas pessoas investigarem você, Helena enrijeceu. A palavra investigar a atingiu como um golpe. Em apenas algumas horas, ele havia dissecado sua existência. E embora ela soubesse que não deveria se surpreender, ainda assim se sentiu violada, exposta diante de um estranho. Helena Hartwell, 27 anos. Dominic continuou, seus olhos cinza-aço nunca saindo do rosto dela. Órfã aos 12 anos, 7 famílias adotivas, 3 com abuso documentado e sem processos judiciais, saiu do sistema aos 18 anos com exatamente uma mala de roupas. Atualmente trabalhando em 3 empregos, lavando pratos, servindo mesas e fazendo limpeza. Dívida médica de os 73 mil dólares por causa de uma facada há 2 anos. Um empréstimo adicional de os 15 mil dólares de um ex-namorado que a defraudou. 2 meses atrasada no aluguel e enfrentando despejo. Saldo bancário de os 863 nesta manhã. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Cada fato que ele mencionava cortava o pouco de dignidade que ela ainda tinha, e ela queria se levantar e sair para gritar que sua vida não era da conta dele. Mas ela não conseguia. Ela ficou sentada em silêncio, humilhada. Dominic ainda não tinha terminado. Você também descobriu um nódulo no seio há 3 semanas, mas não tem dinheiro para fazer um exame, nem plano de saúde. Você não come uma refeição decente há 5 dias, e os sapatos que está usando têm solas rasgadas, preenchidas com papelão, para que seus pés não toquem o chão. Lágrimas brotaram nos olhos de Helena, mas ela as conteve. Ela não iria chorar na frente dele. Já havia chorado o suficiente na vida. Por que você está me contando tudo isso? Perguntou ela, com a voz trêmula, embora lutasse para mantê-la firme. Para que você veja como sou patético. Não, respondeu Dominic, seu tom suavizando-se um pouco. Para que você entenda que eu sei quem você é. Eu sei que você não tem nada, e sei que, apesar de não ter nada, você tirou sua jaqueta para cobrir minha filha. Você ficou com ela no frio e ligou para um número que sabia que poderia te matar. Ele se inclinou para a frente. Aqueles olhos cinza-aço a perfuravam. Você é a única pessoa em 9 anos que minha filha chamou de anjo. Ela não confia em ninguém. Ela tem medo de todos, mas confiou em você. E isso é algo que não posso comprar com dinheiro. Helena não sabia aonde ele a estava levando. Só sabia que seu coração estava acelerado e suas mãos tremiam. Minha filha precisa de um guardião, disse Dominic.
Cada palavra clara e definitiva. Não uma babá, não um guarda-costas, mas alguém em quem ela possa confiar. Alguém que esteja com ela o tempo todo. Alguém que coloque a segurança dela acima de tudo, até mesmo da própria vida. Quero que você faça isso. Não sou guarda-costas, disse Helena fraca. Não sei nada sobre proteção ou segurança. Sou apenas uma garçonete. Você é a pessoa que ficou com minha filha quando ela mais precisava de alguém, interrompeu Dominic. E isso é algo que nenhum treinamento pode ensinar e nenhum dinheiro pode comprar. Ele se levantou e foi até a janela com vista para o jardim mergulhado na escuridão. $10.000 por mês, um quarto nesta propriedade, um quarto privado ao lado do de Lily. Todas as despesas de subsistência cobertas. Seguro-saúde de primeira linha, incluindo um exame do nódulo em seu seio amanhã. Helena parou de respirar. $10.000 por mês era mais do que 10 vezes o que ela ganhava com 3 empregos juntos. Um número que ela nunca ousara imaginar, mesmo em seus sonhos mais ousados. Sua dívida médica. Dominic voltou-se para ela. Eu vou apagá-la. $73.000 desapareceram. O empréstimo que seu ex-namorado deixou para você também foi apagado. $15.000 não existem mais. Você nunca mais voltará para aquele apartamento miserável. Você nunca mais se preocupará com aluguel, comida ou sapatos rasgados. Você terá tudo o que precisa. Tudo. Helena olhou para ele, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Era uma oferta que ela não podia recusar. Não por causa da ameaça, mas porque era perfeita demais, oportuna demais, parecia um milagre de um conto de fadas no qual ela havia deixado de acreditar há muito tempo. Por quê? Ela sussurrou. Porque eu. Porque minha filha escolheu você, respondeu Dominic, com voz pesada como pedra. E no meu mundo, essa é a única razão que importa. Dominic saiu depois de fazer a oferta, deixando Helena sozinha na sala de estar opulenta, com milhões de pensamentos girando em sua mente. Ele não exigiu uma resposta imediata. Disse que ela tinha até de manhã para pensar e então se afastou, como se já soubesse qual seria a resposta dela. E talvez ele estivesse certo. Talvez ambos soubessem que ela não tinha outra escolha. No entanto, Helena ainda precisava de tempo. Ela precisava entender no que estava fazendo, no que estava se metendo, o que estaria abrindo mão. O fogo na lareira havia se apagado, deixando apenas brasas brilhantes pulsando suavemente na escuridão. Helena sentou-se enrolada no sofá, com o cobertor de lã enrolado em volta do corpo, mas incapaz de afastar o frio que vinha de dentro. O frio do medo, o frio da incerteza, o frio de alguém que se encontrava numa encruzilhada do destino, sem saber para onde cada caminho a levaria. Ela pensou na oferta de Dominic. $10.000 por mês, dívidas apagadas, um lugar acolhedor para viver, seguro de saúde, tudo o que ela sempre sonhou, sempre rezou, sempre acreditou que nunca teria, agora à sua frente como um presente caído do céu. No entanto, Helena não era ingênua. Ela sabia que não havia refeição grátis, nenhum milagre sem um preço. E qual era o preço dessa oferta? Morar na casa de um chefe da máfia, tornar-se parte de um mundo onde a violência era a linguagem e o sangue era a moeda, fechar os olhos para coisas que ela não queria saber, os gritos do porão, as pessoas que entravam e nunca saíam. Ela não seria mais Helena Hartwell, a garçonete pobre, mas inocente. Ela se tornaria parte da máquina, mesmo que fosse apenas uma pequena engrenagem, comendo comida comprada com dinheiro sujo, vestindo roupas compradas com dinheiro sujo, dormindo em um quarto construído com dinheiro sujo. Ela poderia aceitar isso? Ela poderia se olhar no espelho todas as manhãs sem sentir repulsa? Então ela pensou na outra opção. Voltar para seu apartamento em ruínas, se é que ela teria permissão para voltar. Ser jogada na rua em poucos dias, dormir nas calçadas no frio de outubro, ter 3 empregos e ainda assim mal sobreviver, esperando o nódulo em seu seio crescer enquanto não tinha dinheiro para tratamento. Morrer sozinha em algum canto esquecido, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém se importasse, sem que ninguém se lembrasse. Esse era o seu futuro se ela recusasse a realidade que vivia há 9 anos. E ela estava tão cansada, tão exausta, tão desesperadamente desgastada por lutar sozinha. Helena fechou os olhos e os olhos prateados de Lily surgiram em sua mente. A criança a chamara de anjo, olhara para ela com confiança absoluta, como se ela fosse a única pessoa no mundo que pudesse salvá-la. Ninguém jamais olhara para Helena daquele jeito. Ninguém jamais precisara dela daquele jeito.
Em 27 anos de vida, ela nunca fora importante para ninguém. Apenas invisível, passando de um lar adotivo para outro, esquecida pela sociedade, usada por homens como Jason. Mas para Lily, ela era tudo. Para uma menina de 7 anos com olhos prateados e um coração frágil, Helena Hartwell era a pessoa mais importante do mundo, e esse pensamento era ao mesmo tempo assustador e reconfortante. Fazia-a querer chorar e sorrir ao mesmo tempo. Fazia-a perceber que talvez, apenas talvez, não se tratasse apenas de dinheiro ou segurança. Talvez fosse sobre encontrar uma razão para viver, uma razão para acordar todas as manhãs, uma pessoa que realmente precisasse dela pela primeira vez na vida. Uma batida tão leve quanto as asas de uma borboleta fez Helena se assustar. Ela levantou a cabeça com o coração acelerado, sem saber o que a esperava do outro lado da porta. Talvez um empregado vindo para ver como ela estava. Talvez Marcus Webb chegando para levá-la embora. Talvez o próprio Dominic exigindo uma resposta antes do prometido. Mas quando ela abriu a porta, viu a última coisa que esperava. Lily estava ali, pequena, em seu pijama branco, segurando um ursinho de pelúcia gasto contra o peito, olhos prateados brilhando sob as luzes do corredor, cansada e ansiosa ao mesmo tempo, e atrás dela uma empregada pairava alguns passos atrás, com o rosto tenso, como se esperasse uma punição por deixar a pequena senhora vagar pela noite. Lily Helena se ajoelhou para encontrar o olhar da criança, a preocupação suavizando sua voz. Você não deveria estar fora da cama. Você acabou de fazer uma cirurgia. Precisa descansar. Não consigo dormir, sussurrou Lily, sua voz leve como o ar. Estou com medo. Do que você tem medo? Perguntou Helena gentilmente. Tenho medo de que, quando acordar, você não esteja mais aqui. As palavras perfuraram o coração de Helena como uma lâmina, e ao olhar nos olhos prateados da criança, ela viu um medo que conhecia muito bem. O medo do abandono. O medo de acordar e descobrir que a pessoa em quem você confiava desapareceu. O medo com o qual Helena conviveu por 27 anos. Ela colocou a mão gentilmente no ombro de Lily, sentindo o pequeno corpo tremer sob o tecido fino. Venha, disse Helena, guiando-a até a sala de estar. Sente-se comigo. Lily subiu no sofá e se aproximou de Helena, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se a soltasse. O ursinho de pelúcia estava entre elas, como um guardião. Helena puxou o cobertor de lã para cobrir as duas, o calor do corpo da criança aliviando um pouco do frio que havia penetrado em seus ossos. Você vai ficar? Perguntou Lily, os olhos prateados se voltando para Helena com toda a fragilidade de uma criança de 7 anos. Papai disse que você poderia ficar. Papai disse que você seria o anjo que me manteria segura. Mas você quer ficar? Helena não respondeu imediatamente. Ela olhou para a criança, para os cabelos dourados agora bem penteados, para a pele ainda pálida após a provação, para as pequenas mãos segurando as suas como se fossem a única tábua de salvação em um vasto mar. Você sabe quem eu sou? Perguntou Helena. Você é meu anjo, respondeu Lily sem hesitar. Você foi quem me encontrou no escuro. Você ficou comigo quando eu estava com medo. Mamãe disse, os anjos vêm quando você precisa deles, e você veio. Mas eu não sou realmente um anjo, disse Helena com a voz embargada. Sou apenas uma pessoa comum. Tenho muitos problemas. Não sei o que posso fazer. Lily balançou a cabeça, teimosa como só uma criança de 7 anos pode ser quando acredita em algo. Anjos não precisam ser perfeitos, disse Lily, repetindo palavras que deve ter ouvido da mãe uma vez. Anjos só precisam estar presentes quando alguém precisa deles. E você estava presente. Você não me abandonou. Você não vai me abandonar, vai? Essa última pergunta destruiu todas as barreiras que Helena havia construído ao redor do seu coração. E ao olhar nos olhos prateados cheios de esperança e medo entrelaçados, ela se viu 20 anos antes, uma menina de 12 anos observando o carro funerário levar os caixões dos seus pais, imaginando quem ficaria com ela agora. Aquela criança não tinha ninguém, mas Lily era diferente. Lily poderia tê-la. Se ela fosse corajosa o suficiente para ficar, forte o suficiente para aceitar, amorosa o suficiente para dar, mesmo tendo sido magoada tantas vezes. Eu vou ficar, Helena ouviu-se dizer. E ela sabia que era verdade. Não por causa do dinheiro, não por causa do medo, mas porque essa criança precisava dela. Porque pela primeira vez na vida, ela tinha a chance de ser importante para alguém. Porque, às vezes, salvar outra pessoa também é uma forma de salvar a si mesmo. Lily abraçou Helena, seu pequeno corpo tremendo contra ela. E Helena a segurou com força, sentindo lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas.
Mas não eram lágrimas de dor. Eram as lágrimas de alguém que finalmente havia encontrado um propósito após 27 anos perdida. E das sombras no fim do corredor, Dominic permaneceu em silêncio, observando tudo. E pela primeira vez em muitos anos, algo além do frio apareceu em seus olhos cinza-aço. Helena acordou em silêncio. Não o silêncio assustador de seu antigo apartamento, onde tiros podiam explodir a qualquer momento, mas o silêncio da paz, da segurança, de um mundo totalmente diferente, deitada na maior cama que ela já havia tocado. Lençóis macios como seda, cobertores quentes como o abraço de uma mãe, cujo rosto ela não conseguia mais lembrar. A luz do sol da manhã penetrando pelas cortinas de veludo vermelho e pintando listras douradas no piso de carvalho polido. E levou vários segundos para ela se lembrar onde estava. Vários outros para acreditar que a noite anterior não tinha sido um sonho, que ela tinha concordado em ficar, que tinha abraçado Lily e prometido não ir embora, que tinha cruzado um limiar do qual não havia volta. Então Helena sentou-se, seu corpo ainda cansado, mas sua mente estranhamente alerta, e olhou ao redor do quarto para onde os criados a tinham levado, depois que Lily adormeceu em seus braços. Um quarto maior do que seu antigo apartamento, com tetos altos, janelas amplas com vista para o jardim e móveis antigos que ela imaginava valerem muitos anos de seu salário. Uma penteadeira de mogno, um espelho com moldura dourada, um pequeno lustre de cristal pendurado acima da cama. Tudo desconhecido e ainda assim, de alguma forma, acolhedor. E quando ela abriu o guarda-roupa, congelou porque ele não estava vazio como ela esperava. Roupas novas estavam penduradas ordenadamente em cabides de cedro perfumados. Vestidos, blusas, calças, tudo elegante sem ser ostentoso, refinado sem parecer distante. Ela estendeu a mão para tocar uma blusa de cachemire cor de creme, sentindo o tecido macio como nuvens sob seus dedos, algo que ela nunca tivera na vida. Percebendo que alguém havia preparado tudo durante a noite. Alguém conhecia suas medidas, seu estilo, até mesmo as cores que combinavam com sua pele clara. Um nível de cuidado tão preciso que era quase inquietante, lembrando-a de que, no mundo de Dominic Corsetti, nada era impossível. Então, uma batida suave soou e a voz educada de um criado falou do outro lado da porta, dizendo que o café da manhã estava pronto e que o Sr. Corsetti e a senhorita Lily estavam esperando no jardim. Helena se vestiu rapidamente, escolhendo o suéter de cachemir e jeans azul escuro, tudo se encaixando perfeitamente como se tivesse sido feito sob medida para ela. Sapatos novos colocados sob o guarda-roupa, couro macio e solas almofadadas, substituindo o par rasgado que ela usava há 2 anos. E quando ela se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher que a encarava. Não era mais a garçonete exausta, com olheiras e pele pálida, ainda cansada e ansiosa, mas com algo diferente, talvez esperança, ou talvez apenas a ilusão de roupas finas. E o jardim pela manhã a deixou sem fôlego. A luz quente do sol se espalhava sobre canteiros de flores perfeitamente aparados. A fonte brilhava como diamantes. O ar estava perfumado com rosas e grama fresca. Helena caminhava pelo caminho de pedra, evitando deliberadamente os guardas silenciosos posicionados ao redor do jardim como estátuas. Lily sentada em uma mesa de ferro branco no centro, vestindo um vestido amarelo brilhante como o sol, cuidadosamente arrumando frutas vermelhas em seu prato por cor. Seu rosto se iluminou como o nascer do sol quando viu Helena chamando anjo e acenando animadamente, dizendo que estava esperando. Um sorriso floresceu nos lábios de Helena, apesar de si mesma, quando se aproximou da mesa. E só então ela realmente percebeu o homem sentado em frente a Lily, Dominic Corsetti, à luz do dia, parecendo diferente do que ela havia imaginado. Ainda perigoso e imponente, mas de alguma forma mais humano. O terno preto foi substituído por uma camisa branca e calças escuras, revelando pulsos fortes e uma leve cicatriz ao longo do antebraço. Cabelo escuro com mechas prateadas penteado com cuidado, rosto bem definido, barba feita, cumprimentando-a com um bom dia em uma voz baixa e educada, tão diferente das ordens da noite anterior, dizendo que confiava que ela tivesse dormido bem. Helena sentou-se na cadeira ao lado de Lily e sentiu seus olhos cinza-aço seguirem cada movimento seu, enquanto ela agradecia e dizia que tudo estava maravilhoso. Lily anunciou alegremente que papai disse que Helena ficaria com ela agora, que tomariam café da manhã juntas todos os dias, que Helena leria para ela e seria seu anjo. Helena olhou para a criança e depois para Dominic, que a observava com uma expressão indecifrável,
como se estivesse avaliando se ela merecia a confiança de sua filha. E ela disse que tentaria, que faria o seu melhor, sem saber se estava falando com Lily ou com Dominic, sabendo apenas que pela primeira vez na vida, ela estava falando com toda a sinceridade. Após o café da manhã, Dominic se levantou e fez um gesto para Helena segui-lo. Lily foi levada para descansar por um criado, seguindo as ordens do médico. A menina acenou para Helena com um sorriso radiante antes de desaparecer atrás de uma porta. Helena seguiu Dominic de volta para a mansão, sentindo-se como se estivesse entrando em um labirinto sem saber onde ficava a saída, enquanto Marcus Webb apareceu do nada e os seguiu em silêncio como uma sombra leal. Seu quarto fica ao lado do de Lily, conectado por uma porta. Dominic começou a explicar. Sua voz era baixa e precisa, como se estivesse instruindo um novo recruta. Essa porta só abre do lado da Lily, para que ela possa vir até você a qualquer momento sem bater. Eles passaram por longos corredores repletos de pinturas inestimáveis e lustres brilhantes, até Dominic parar diante de uma seção da parede que parecia exatamente igual ao resto. Sem maçaneta e sem sinalização, ela não escondia nada. Ele colocou a mão em um ponto específico e a parede se abriu silenciosamente, revelando uma sala além dela. Helena entrou e parou de respirar. Aquela não era uma sala comum. Era um abrigo com paredes de concreto armado, com dezenas de centímetros de espessura, uma porta de aço capaz de parar balas perfurantes, uma cama dobrável, armários abastecidos com comida e água para 2 semanas, um sistema de ventilação independente, uma linha de comunicação de emergência conectada diretamente a Marcus e a equipe de segurança, e, em um canto, um pequeno armário de armas com pistolas, facas e coisas que ela não queria examinar muito de perto. A sala segura, disse Dominic, observando sua reação. Se alguma coisa acontecer durante a noite, qualquer coisa, traga Lily aqui e aperte este botão vermelho. Ele apontou para um grande botão montado na parede, sem pensar, sem hesitar, sem voltar por qualquer motivo. Você corre e a protege. Você entende? Helena assentiu, com a garganta seca. O que significa qualquer coisa? Ela perguntou, com a voz tremendo mais do que gostaria. Dominic olhou para ela por um longo momento, seus olhos cinza-aço não revelando nada. Há pessoas que querem minha filha morta, ele disse. Cada palavra fria como gelo. Inimigos dentro da organização, inimigos fora dela. Pessoas que acham que se matarem Lily, poderão me controlar. Eles acreditam que ela é minha fraqueza. E estão certos. Helena sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. Ela sabia que Dominic era perigoso, sabia que seu mundo era violento, mas ouvir que alguém queria matar uma criança de 7 anos era algo completamente diferente. Isso a deixou enjoada, aterrorizou-a e a deixou com raiva. Lily é apenas uma criança, disse Helena, sua voz mais firme do que ela esperava. Ela não fez nada de errado no meu mundo. Inocência não significa segurança, respondeu Dominic. Sua voz não mais fria, mas cansada. Tentei protegê-la, construí muros altos, contratei os melhores guardas, mantive-a educada em casa para que ninguém pudesse alcançá-la, mas não posso mantê-la em uma gaiola de vidro para sempre. Ela precisa viver, ela precisa respirar, ela precisa sentir o mundo, e cada vez que ela sai destas paredes, eu morro um pouco de medo. Saíram da sala segura e continuaram pelos corredores. Dominic apontou para câmaras de segurança, saídas de emergência, salas onde ela estava proibida de entrar em qualquer circunstância, apresentou-lhe os guardas principais com quem ela iria trabalhar, homens de rosto frio que acenavam com a cabeça para ela com cautela indisfarçável. Você vai aprender a usar uma arma, disse Dominic, quando passaram pela sala de treino na cave. Marcus vai te ensinar. Você também vai aprender autodefesa básica e como identificar ameaças. Não preciso que você se torne uma guerreira. Preciso que você seja habilidosa o suficiente para manter Lily segura até que meus homens cheguem. Nunca segurei uma arma na vida, disse Helena. Você vai aprender, respondeu Dominic. Não como uma sugestão, mas como um fato inegável para Lily. Você vai aprender tudo o que for necessário. Ele parou e se virou para ela, seus olhos cinza-aço perfurando-a diretamente. Deixei isso claro ontem à noite. Você não é apenas uma babá. Você é a última linha de defesa entre minha filha e a escuridão que quer devorá-la. Você entende o peso dessa responsabilidade? Helena encontrou o olhar do homem mais temido da cidade e não viu nenhuma ameaça ali. Apenas medo,
O medo de um pai que já havia perdido sua esposa e não poderia sobreviver à perda de sua filha também. Eu entendo, disse Helena, sua voz mais firme do que ela se sentia. Não deixarei ninguém tocar em Lily. Dominic a estudou por mais um momento, então acenou com a cabeça. Foi a primeira vez que Helena viu algo parecido com aprovação aparecer em seus olhos cinza-aço. Naquela tarde, Helena teve permissão para vislumbrar outro lado da vida de Lily pela primeira vez. O estúdio de arte ocupava uma ala inteira no lado oeste da mansão, um vasto espaço coroado por um teto de vidro que derramava luz natural no interior como uma cascata de ouro derretido, pinturas alinhadas nas paredes, cavaletes dispostos em fileiras organizadas e o cheiro de tinta a óleo misturado com madeira de pinheiro, criando uma fragrância estranha e desconhecida que Helena nunca tinha sentido. Lily puxou-a para dentro com a excitação de uma criança a revelar um tesouro secreto. É aqui que eu pinto, disse ela, com os olhos prateados brilhando. Este é o meu lugar favorito em toda Orleans. Uma mulher na casa dos 50 anos levantou-se de uma cadeira perto da janela quando elas entraram. Seu cabelo prateado estava preso com cuidado na nuca. Suas mãos estavam manchadas com tinta de todas as cores, e seus olhos castanhos e calorosos transmitiam a sabedoria tranquila de alguém que havia passado por muitas tempestades. Seu sorriso era gentil. No entanto, por trás dele, havia histórias não contadas que Helena podia sentir, sem conseguir nomear. Esta é a senhorita Catherine, disse Lily, puxando Helena para mais perto da mulher. Ela me ensina a pintar. Ela também ensinou a mamãe antes de eu nascer. Catherine inclinou a cabeça em direção a Helena com respeito tranquilo. O Sr. Corsetti me falou sobre você, disse ela suavemente. Lily não parou de falar sobre seu anjo a manhã toda. Estou muito feliz por conhecer a pessoa que trouxe seu sorriso de volta. Helena não sabia como responder, então simplesmente acenou com a cabeça e sentou-se. Catherine indicou, observando o início da aula. Lily estava em pé diante do cavalete, com um avental branco envolvendo seu pequeno corpo, segurando o pincel como uma varinha mágica. E então o milagre aconteceu. A criança cuidadosa e contida que Helena tinha visto no café da manhã desapareceu completamente. Lily, com um pincel na mão, era outra pessoa completamente diferente, selvagem e livre. Cada pincelada era ousada e segura, como se ela pintasse há 1000 anos. As cores dançavam pela tela e formavam formas que fizeram Helena se aproximar, seu coração apertando ao reconhecê-las. Anjos, não os anjos das pinturas religiosas com asas brancas imaculadas e auréolas brilhantes, mas anjos com asas negras como tinta, como a noite sem lua, como a escuridão que a própria Helena já havia temido. E, no entanto, eles não eram assustadores. Eles eram lindos, dolorosamente lindos. Lindos de uma forma triste, de uma forma feroz, que fazia a gente querer chorar sem saber por quê. Que tipo de anjos são esses? Helena sussurrou, com medo de quebrar o feitiço. Lily continuou pintando, os olhos prateados fixos na tela. Esses são anjos da guarda. Ela respondeu calmamente, como se estivesse afirmando a verdade mais óbvia do mundo. Mamãe me falou sobre eles, disse ela. Todo mundo tem um anjo que cuida e protege, mas às vezes, para proteger aqueles que amam, os anjos precisam fazer coisas ruins, precisam lutar contra monstros, precisam ir a lugares assustadores, onde não há luz. Lily fez uma pausa, estudando a pintura com uma expressão séria em seu rostinho. E como lutam contra as coisas ruins, fuligem e poeira cobrem suas asas até que elas fiquem pretas. Mas mamãe disse, eles ainda são anjos por dentro, eles ainda nos protegem, só parecem um pouco diferentes. Helena olhou para a pintura e pensou em Dominic, nas mãos que tiraram vidas, mas tremiam quando tocavam o rosto de sua filha, nos olhos cinza-aço frios para o mundo, mas cheios de lágrimas ao pensar em perder Lily. Em um homem que governava o submundo com brutalidade, mas se ajoelhava para ler uma história para sua filha todas as noites. Anjo de asas negras. Talvez esse fosse o nome mais verdadeiro para ele. Não um demônio, como a cidade o chamava. Não um santo, como ele nunca afirmou ser. Apenas um anjo que havia caminhado por muito tempo na escuridão, que havia feito muitas coisas imperdoáveis, mas ainda lutava para proteger a última luz que restava em sua vida. Papai também é um anjo de asas negras, disse Lily, como se lesse os pensamentos de Helena. Eu sei que o papai faz coisas ruins. Eu ouço os adultos conversando, mas o papai faz isso por mim. O papai faz isso para me manter segura. Então não faz mal se as asas do papai forem pretas. Eu ainda amo o papai.
Catherine olhou para Helena com compreensão silenciosa. Ela é mais sábia do que as pessoas imaginam, disse ela suavemente. Ela entende o mundo do pai de uma forma que ninguém lhe ensinou. Isso é uma bênção e uma maldição. Helena voltou-se para a pintura, para os anjos de asas negras que abriam suas asas em torno de uma criança pequena no centro. E ela entendeu que isso era mais do que arte. Era assim que Lily via o mundo. Era assim que ela sobrevivia ao mundo de seu pai, enquanto de alguma forma preservava a frágil e milagrosa inocência em seus olhos prateados. As semanas que se seguiram passaram como um sonho. Helena mal ousava acreditar que era real. Ela aprendeu a acordar todas as manhãs no quarto luxuoso sem se assustar, sem saber onde estava. Aprendeu a usar roupas caras sem sentir que estava vestida com a vida de outra pessoa. Aprendeu a comer refeições ricas e abundantes sem se engasgar com as lembranças da fome. Mas, acima de tudo, ela aprendeu a amar Lily, porque cada dia com a criança revelava algo novo. Lily adorava ler livros sobre o espaço e o universo. Apesar de ter apenas 7 anos, Lily tinha medo de trovões, mas adorava o som da chuva batendo no telhado de vidro do estúdio de arte. Lily podia ficar sentada por horas pintando, mas não conseguia se concentrar por mais de 10 minutos em matemática. Lily chamava Helena de seu anjo todos os dias, e cada vez que ouvia essa palavra, Helena sentia seu coração derreter um pouco mais. Ela também aprendeu a usar uma arma, como Dominic exigia. Marcus Webb treinava-a todas as manhãs, antes de Lily acordar. A primeira vez que segurou uma pistola, as suas mãos tremiam tanto que mal conseguia mantê-la firme. No entanto, Marcus foi inesperadamente paciente, guiando-a passo a passo até ela conseguir acertar no alvo 5 vezes em cada 10. Não era impressionante, mas era suficiente para se defender. Suficiente para proteger Lily, se necessário. A vida dentro da mansão Corsetti parecia um paraíso à primeira vista. Mas Helena não era ingênua a ponto de acreditar que o paraíso pudesse existir sem a escuridão à espreita em algum lugar próximo. E essa escuridão, ela lentamente percebeu, estava ficando mais pesada a cada dia que passava. O número de guardas em patrulha aumentou a partir de 2 semanas antes. Helena contou pelo menos 10 rostos novos que nunca tinha visto antes. Câmeras foram instaladas em cantos que antes estavam vazios. Dominic estava menos tempo em casa, com reuniões que se estendiam até o amanhecer, e cada vez que ele voltava, seu rosto parecia mais tenso do que antes. Marcus Webb começou a se aparecer com hematomas e cortes no rosto que ninguém explicava. Os empregados se moviam mais silenciosamente pela casa, falavam em sussurros mais baixos, como se tivessem medo de perturbar algo frágil que pairava sobre todos eles. Helena sabia que não deveria fazer perguntas. Ela sabia que, nesse mundo, saber demais poderia levar uma pessoa à morte. Mas quando a segurança de Lily estava em risco, ela não conseguia desviar o olhar. Naquela noite, Helena acordou com vozes vindas do corredor. Ela não tinha a intenção de escutar, mas as vozes de Dominic e Marcus eram muito claras no silêncio profundo da noite. Ela ficou imóvel, prendendo a respiração. Escutando. Tony Berretti está se movendo, Marcus disse, sua voz tensa como um fio prestes a se romper. Ele entrou em contato com 3 famílias no sul. Ele está reunindo forças. Nossas fontes dizem que ele está esperando o momento certo para atacar. Deixe-o esperar, Dominic respondeu, sua voz fria como gelo, embora Helena pudesse ouvir um perigo mortal em cada palavra. Quando ele agir, vou mostrar a ele o que significa esperar 7 anos por vingança. Ele acha que você ficou fraco, continuou Marcus. Ele acha que você está muito focado em Lily e perdeu sua vantagem. Ele está dizendo às outras famílias que o Império Corsetti está prestes a cair. Eu sei exatamente o que ele pensa, disse Dominic. E é exatamente isso que eu quero que ele pense. Seguiu-se um silêncio denso e sufocante. Então Marcus falou novamente, agora em voz mais baixa, mas ainda audível para Helena. E a criança? Se Berretti decidir ir atrás de Lily em vez de você? O silêncio que se seguiu foi insuportável. E quando Dominic finalmente falou, sua voz não era mais fria. Era assassina. Uma promessa de inferno para qualquer um que ousasse tocar em sua filha. Se ele tocar em Lily, eu o matarei. Matarei sua família. Vou matar todos que estiverem ao lado dele. E vou fazer isso lentamente, para que ele sinta cada segundo de dor antes de morrer. Betty quer guerra. Eu vou lhe dar guerra. Os passos se afastaram pelo corredor e Helena ficou ali deitada na escuridão, com o coração batendo forte, lembrando-se do aviso de Dominic no primeiro dia de que alguém queria Lily morta. Agora ela tinha um nome, Tony Berretti, e sabia que a tempestade estava chegando.
Muitas noites depois da conversa que Helena ouviu por acaso, ela não conseguia dormir. A imagem de Tony Beretti, um homem que ela nunca tinha conhecido, mas que se tornara uma sombra assombrosa, permanecia incansavelmente em sua mente. Ela deitou na cama olhando para o teto, ouvindo a respiração constante de Lily através da porta que ligava os quartos delas, e se perguntando se seria forte o suficiente para proteger a criança se o pior acontecesse. Por fim, ela desistiu de dormir e decidiu descer para beber um copo d'água. A mansão à noite era completamente diferente do que era durante o dia, tão silenciosa que cada um de seus passos ecoava como um tambor. O luar entrava pelas janelas altas e pintava listras prateadas no chão de mármore, criando uma cena ao mesmo tempo bela e assustadora. Quando Helena passou pelo escritório de Dominic, percebeu um leve brilho de luz escapando pela porta entreaberta. Ela pretendia passar direto, sem querer incomodar, mas uma voz grave vinda de dentro a fez parar. "Entre", disse a voz de Dominic, como se ele soubesse que ela estava lá antes mesmo que ela percebesse. Ouvi seus passos no fim do corredor. Helena hesitou por um momento, depois empurrou a porta e entrou. O escritório estava na penumbra, iluminado apenas por uma pequena lâmpada de mesa, que lançava luz sobre um canto. Dominic estava sentado em uma grande poltrona de couro perto da janela, com um copo de uísque na mão e a garrafa ao lado dele já meio vazia. Ele não estava usando seu terno habitual, apenas uma camisa branca com os botões superiores abertos e as mangas arregaçadas até os cotovelos. Na luz fraca, ele parecia mais exausto do que ela jamais o tinha visto. Como um homem que carregava o peso do mundo nos ombros há muito tempo. "Pode?", ele perguntou sem olhar para ela, mas para a janela, onde a luz da lua se espalhava pelo jardim. "Não consigo dormir", Helena admitiu, parada na porta, sem saber se deveria entrar ou sair. Dominic apontou para a cadeira à sua frente. "Sente-se. Também não consigo dormir. Não durmo uma noite inteira há 7 anos. 7 anos?", ela repetiu baixinho. Desde que sua esposa morreu, Dominic tomou um gole de uísque, os olhos cinza-aço distantes. "Alisandre", ele disse o nome como se fosse uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. "Ela morreu ao dar à luz Lily. Os médicos disseram que o coração dela não aguentaria. Contratei os melhores médicos, o melhor hospital, tudo o que o dinheiro podia comprar, mas o dinheiro não pode comprar a vida. Eu fiquei ali parado, vendo-a partir, e não havia nada que eu pudesse fazer." Ele fez uma pausa, segurando o copo com tanta força que Helena temeu que ele se quebrasse. "Aquela foi a única vez na minha vida em que me senti completamente impotente. Eu posso matar qualquer pessoa, posso destruir qualquer coisa, mas não consegui salvar a mulher que amava. Eu vi o retrato dela na sala de estar", Helena disse gentilmente. "Ela era linda, ela era leve", Dominic respondeu baixando a voz. "Ela era a única pessoa que via o homem que eu realmente sou por trás de tudo isso. Ela não tinha medo de mim. Ela não precisava do meu dinheiro. Ela me amava pelo que eu era, não por ser Dominic Corsetti. E quando ela morreu, levou a melhor parte de mim com ela." O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pelo vento do lado de fora da janela. Helena olhou para o homem à sua frente, o homem que toda a cidade chamava de demônio, e viu o que poucos viam. Solidão vasta e infinita. A solidão de alguém que havia perdido metade de sua alma e não sabia como viver com o que restava. "Lily tem os olhos dela", disse Dominic, sua voz de repente mais suave. "Sempre que olho para ela, sinto felicidade e dor ao mesmo tempo. Ela é tudo o que Alessandre deixou para trás. A única razão pela qual ainda acordo todas as manhãs. A única coisa que me impede de me tornar um monstro completo." "Você não é um monstro", disse Helena, surpresa com a honestidade em sua própria voz. "Monstros não amam seus filhos da maneira que você ama Lily." Dominic olhou para ela pela primeira vez desde que ela entrou na sala, e à luz da lâmpada, seus olhos cinza-aço pareciam mais quentes, mais humanos. "Você sabe por que estou lhe contando essas coisas?", ele perguntou. Helena balançou a cabeça. "Porque você é a primeira pessoa desde Alisandre em quem Lily confia completamente", respondeu Dominic. "Porque você ficou quando poderia ter ido embora. Porque todas as noites, quando passo pelo quarto de Lily e vejo você sentada ao lado da cama dela lendo para ela, lembro-me de como Alessandre costumava fazer o mesmo." Ele fez uma pausa como se estivesse ponderando se deveria continuar. "Não sei se confio em você porque você merece, ou porque estou muito solitário para continuar sozinho. Mas seja qual for o motivo, você se tornou parte desta família e no meu mundo, a família é a única coisa sagrada." Helena sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. Ela olhou para o homem solitário com um copo de uísque na mão.
O homem que carregava um império criminoso nos ombros, mas não conseguia suportar a perda de sua esposa. E ela entendeu que algo havia mudado entre eles naquela noite. Não amor, ainda não, mas compreensão. Um laço frágil entre duas almas solitárias que se encontraram na escuridão. Obrigada por me contar, disse Helena levantando-se. Não trairei sua confiança, prometo. Dominic assentiu e voltou-se para a janela. Descanse um pouco, Helena. Amanhã será um dia longo. Todas as noites serão longas até eu terminar o que precisa ser feito. Helena saiu da sala, mas antes de fechar a porta, olhou para trás mais uma vez. Dominic ainda estava sentado sozinho na escuridão, com um copo de uísque na mão, sua figura solitária parecendo uma estátua de pedra esquecida. E ela se perguntou se alguém poderia curar a ferida no coração daquele homem, ou se ela permaneceria uma cicatriz que nunca desapareceria de verdade. 3 noites após a conversa no escritório, o pesadelo que toda a mansão temia finalmente chegou. Helena estava dormindo quando um grito fraco ecoou pela porta que ligava os 2 quartos, e ela se levantou como uma mola, correndo para o quarto de Lily, seu coração parando quando viu a criança. Lily estava enrolada na cama, o suor encharcando seus cabelos loiros, seu pequeno corpo tremendo como uma folha presa em uma tempestade. Sua pele estava tão pálida que parecia quase translúcida, os lábios azulados, a respiração ofegante, como se cada respiração fosse uma luta desesperada pela sobrevivência. Helena tocou a testa de Lily e quase retirou a mão devido ao calor. Uma febre tão alta que era assustadora. Anjo, sussurrou Lily. Os olhos prateados se abriram, mas estavam opacos e sem foco. Dói, meu peito dói. O coração de Helena se partiu. Ela apertou o botão de chamada de emergência acima da cama e, em seguida, gentilmente levantou a cabeça de Lily para colocá-la em seu colo. Estou aqui, sussurrou ela com a voz trêmula, enquanto se forçava a permanecer calma. Não vou a lugar nenhum. O Dr. Vaughan chegou em 10 minutos, mas aqueles 10 minutos se estenderam como uma eternidade. Helena enxugou o suor da testa de Lily, contou contos de fadas com voz trêmula, cantou canções de ninar que ainda lembrava das vagas memórias de sua mãe, fazendo tudo o que podia para manter a criança acordada, para impedir que aqueles olhos prateados se fechassem. O Dr. Vaughan examinou Lily, sua expressão ficando cada vez mais séria. O coração dela está sob pressão, disse ele com voz tensa. A febre está pressionando um coração que já está fraco. Precisamos baixar a febre imediatamente e monitorar sua frequência cardíaca durante toda a noite. Se não houver melhora, talvez precisemos fazer uma cirurgia de emergência. Dominic apareceu na porta em algum momento, sem que Helena percebesse. Ele ficou ali parado, ainda vestido com suas roupas do dia, como se nunca tivesse dormido. Seu rosto estava esculpido em pedra, mas seus olhos cinza-aço estavam cheios de dor. Ele olhou para sua filha deitada ali, pequena e frágil, e Helena viu suas mãos se cerrarem até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela vai ficar bem? Perguntou Dominic com a voz trêmula. Estou fazendo tudo o que posso, respondeu o Dr. Vaughan, sem fazer promessas. Esta noite é crítica. Dominic entrou no quarto e se aproximou da cama da filha. Então parou, como se não soubesse o que fazer. Em seu mundo, todos os problemas podiam ser resolvidos com dinheiro, com poder, com violência. Mas ali, ao lado da cama de sua filha, tudo isso era inútil. Ele era apenas um pai vendo sua filha sofrer, totalmente impotente. Helena viu isso em seus olhos. A impotência, o desespero, o medo puro de um homem prestes a perder a coisa mais importante de sua vida. E ela tomou uma decisão. Deixe-me ficar com ela esta noite, disse Helena a Dominic, com voz gentil, mas firme. Você não dorme há dias. Precisa descansar para o que está por vir. Não posso deixá-la, respondeu Dominic com a voz embargada. Você não vai deixá-la, disse Helena. Você estará bem ao lado. Se algo acontecer, eu te chamarei imediatamente. Mas por enquanto, deixe-me cuidar dela. Esse é o meu trabalho. É por isso que estou aqui. Dominic olhou para ela por um longo momento, depois para Lily, depois de volta para Helena, e finalmente acenou com a cabeça, um movimento pequeno e relutante. No entanto, ele não saiu. Ele se retirou para o canto da sala, sentou-se em uma cadeira na sombra e ficou lá a noite toda. Helena não disse nada. Ela entendia que alguns medos não podem ser enfrentados sozinhos. Algumas noites não podem ser sobrevividas sem a presença de outra pessoa, mesmo que essa pessoa não faça nada além de sentar-se em silêncio no escuro. Aquela noite se estendeu infinitamente. Helena trocou o pano frio na testa de Lily inúmeras vezes. Ela leu para ela até sua voz ficar rouca.
Ela cantou canções de ninar até não se lembrar mais da letra. Ela segurou a mãozinha da criança e não a soltou, como se tivesse medo de que se a soltasse, Lily fosse embora. O Dr. Vaughan vinha verificá-la a cada hora, sua expressão tensa, gradualmente se acalmando, à medida que a temperatura baixava lentamente. E no canto do quarto, Dominic permanecia imóvel, seus olhos cinza-aço nunca deixando sua filha por um único segundo, como um sentinela de pedra guardando seu tesouro mais precioso. Quando o amanhecer finalmente começou a se infiltrar pelas cortinas, a febre finalmente baixou. Lily caiu em um sono tranquilo, sua respiração estava estável, a cor voltou às suas bochechas, e Helena ficou sentada ali exausta, mas aliviada, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto, lágrimas que ela não se preocupou em enxugar. Lily abriu os olhos no final da manhã seguinte, e foi o momento mais bonito que Helena já havia testemunhado. Os olhos prateados, não mais opacos como na noite anterior, mas claros como um lago após uma tempestade, olhavam para Helena com uma confiança absoluta que ela não sabia que merecia. "O anjo ficou aqui a noite toda", sussurrou Lily, sua voz ainda fraca, mas seus lábios formando um sorriso. "Eu sabia, eu podia sentir. Sonhei que estava caindo na escuridão. Mas alguém estava segurando minha mão e não me soltava. Era você, não era?" Helena não conseguiu encontrar palavras. Ela apenas acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas, sem qualquer tentativa de escondê-las. Então ela se abaixou e abraçou Lily, sentindo o pequeno corpo mais quente do que na noite anterior, o batimento cardíaco mais estável do que na noite anterior, e ela soube que amava essa criança de uma forma que nunca havia amado ninguém em sua vida. Não o amor de uma guardiã por quem ela protegia, mas o amor de uma mãe por uma criança que o destino colocara em seus braços. "Você ficou comigo a noite toda?", perguntou Lily quando Helena afrouxou o abraço. "Você não dormiu? Não está cansada?" "Há noites em que dormir não importa", respondeu Helena, alisando gentilmente os cabelos dourados da menina. "Há pessoas que importam mais do que dormir, e você é a pessoa mais importante da minha vida." Os olhos prateados de Lily brilharam, e então ela disse algo que partiu o coração de Helena completamente. "Mamãe no céu te enviou para mim, não foi?" A menina perguntou com certeza tranquila. "Mamãe sabia que papai precisava de alguém para ajudar a cuidar de mim. Mamãe sabia que eu precisava de um anjo. Então mamãe te enviou. Eu nunca vou deixar você ir a lugar nenhum. Você é meu anjo para sempre." Helena estava prestes a responder quando sentiu um olhar sobre ela vindo da porta. Ela se virou e viu Dominic parado ali, sem saber há quanto tempo ele estava observando. Ele ainda estava vestindo as roupas da noite anterior, com os olhos vermelhos por falta de sono, barba por fazer, o rosto mais áspero do que o normal. No entanto, os olhos cinza-aço não eram mais frios como sempre. Eles estavam fixos em Helena com algo que ela não sabia definir. Não era simples gratidão nem o respeito de um empregador por alguém a seu serviço. Era algo mais profundo, mais caloroso e mais assustador. Era o olhar de um homem que acabara de perceber que a mulher diante dele era muito mais importante do que ele jamais imaginara. "Papai!" Lily chamou baixinho, acenando com a mão fraca. "Papai, não fique aí parado. Venha aqui comigo e meu anjo." Dominic entrou no quarto, cada passo pesado de exaustão, mas aliviado ao ver sua filha acordada. Ele se sentou do outro lado da cama de Lily, de frente para Helena, e pela primeira vez, o espaço entre eles não era mais o de um empregador e uma empregada. Era o espaço entre duas pessoas que amavam a mesma criança, que ficaram acordadas durante a mesma noite de medo, que choraram em silêncio ao pensar em perdê-la. "Como você está se sentindo?", perguntou Dominic a Lily, com sua voz. "Estou me sentindo melhor, papai." Lily sorriu levemente. "O anjo me curou. Ela ficou comigo a noite toda e não me deixou cair na escuridão. Papai tem que agradecer muito ao anjo." Dominic olhou para Helena e ela viu os olhos cinza-aço tremerem por um breve momento. "Eu sei", disse ele, com a voz baixa e mais sincera do que qualquer coisa que ela já tivesse ouvido dele. "Eu sei que devo a ela mais do que jamais poderei retribuir. Papai também deve muito a ela." O silêncio se instalou entre eles, mas não era um silêncio pesado. Era o silêncio das coisas que não precisavam ser ditas, dos sentimentos vastos demais para serem expressos em palavras. Lily pegou a mão de Helena com uma mão e a de Dominic com a outra, puxando os dois para mais perto, como se tentasse uni-los. "Tenho um anjo e um demônio me protegendo", murmurou Lily sonolenta, enquanto a exaustão voltava. "Ninguém pode me machucar. Nunca me deixem. Vocês dois, eu prometo", disse Dominic. "Eu prometo", disse Helena.
E quando os olhos prateados de Lily finalmente se fecharam em um sono tranquilo, Dominic olhou para Helena por cima do rosto angelical de sua filha. Desta vez, ele não desviou o olhar. Desta vez, ele permitiu que ela visse algo em seus olhos cinza-aço que ele mantinha escondido há 7 longos anos. E Helena, a mulher que acreditava que nunca seria amada, sentiu seu coração começar a acelerar por um motivo totalmente novo. 3 meses se passaram desde aquela noite fatídica. 3 meses desde que Helena Hartwell, a garçonete com $8 em sua conta bancária, entrou na vida de um chefe da máfia e sua filhinha. 3 meses acordando todas as manhãs em um quarto luxuoso, tardes passadas lendo com Lily no jardim, noites aprendendo a atirar com Marcos e noites tardias conversando com Dominic enquanto tomavam um copo de uísque. 3 meses em que Helena não reconhecia mais a mulher que costumava ser. E naquela tarde, ela estava na varanda do seu quarto, olhando para o jardim onde Lily estava pintando, sob o olhar atento de Catherine. A criança estava muito mais saudável agora, depois da febre. A cor voltou às suas bochechas, e risadas ecoavam pela propriedade todos os dias, embora a cirurgia na válvula cardíaca ainda pairasse à frente, como uma frágil lembrança de que essa felicidade era tão delicada quanto o orvalho da manhã. As dívidas de Helena haviam desaparecido. O nódulo em seu seio, após exame pelos melhores médicos que o dinheiro podia comprar, provou ser benigno e foi removido. Ela tinha comida, abrigo, roupas e um propósito. Mas mais importante do que tudo isso, ela tinha Lily e Dominic, embora não soubesse como chamar o que existia entre eles. Passos familiares soaram atrás dela, e ela não precisou se virar para saber quem era. Ela havia aprendido o som dos passos dele, pesados, mas firmes, como o bater de tambores anunciando a chegada de um rei. "Em que você está pensando?" perguntou Dominic ao lado dela, olhando para o jardim onde Lily pintava seu último quadro. Helena ficou em silêncio por um momento, procurando a resposta certa para uma pergunta tão simples, mas tão complicada. 3 meses atrás, ela pensava que era a morte. Dominic perguntou ao ficar ao lado dela, olhando para o jardim onde Lily estava pintando seu último quadro. Helena ficou em silêncio por um momento, procurando a resposta certa para uma pergunta tão simples, mas tão complicada. 3 meses atrás, eu achava que minha vida tinha acabado, ela disse baixinho. Eu achava que morreria sozinha naquele apartamento miserável, e ninguém jamais saberia ou se importaria. Ela se virou para olhar para Dominic e, pela primeira vez, não sentiu medo ao encontrar seus olhos cinza-aço. E agora estou aqui. Tenho um motivo para acordar todas as manhãs. Alguém que precisa de mim, um lugar para chamar de lar. Não sei o que fiz para merecer tudo isso. Você não fez nada para merecer, respondeu Dominic, com uma voz mais profunda e calorosa do que ela jamais tinha ouvido. Você foi simplesmente você mesma. Você foi a mulher que não conseguiu passar por uma criança em um beco escuro, mesmo sabendo do perigo. Que tirou o casaco para ela, mesmo congelando. Que ficou acordada a noite toda cuidando de Lily quando ninguém exigiu isso de você. Isso não é fazer algo para merecer. Isso é quem você é. E essa natureza é mais valiosa do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era mais distante. Era o silêncio de 2 pessoas que se entendiam, que tinham visto os cantos mais sombrios da alma uma da outra, e ainda assim escolheram ficar. Não sei o que o futuro reserva, disse Dominic olhando para longe. Há pessoas que querem me ver morto, guerras que devo lutar. A cirurgia de Lily para enfrentar, mas aconteça o que acontecer, você e Lily estarão protegidas. Eu prometo. Ele se virou para Helena, e o aço em seus olhos se suavizou ao brilho do pôr do sol. E quero que você saiba que trouxe de volta algo que eu pensava ter perdido para sempre. Esperança. A crença de que talvez, apenas talvez, eu não precise mais enfrentar a escuridão sozinha. Helena sentiu as lágrimas brotarem, mas sorriu. Naquela noite, quando peguei o telefone e liguei para você, achei que fosse a decisão mais imprudente da minha vida, disse ela. Agora sei que foi a decisão certa. Não por causa do dinheiro, não por causa da segurança, mas porque me trouxe até aqui. Para Lily e para você, Dominic não disse mais nada. Ele simplesmente ficou ao lado dela. 2 silhuetas contra o pôr do sol. Não eram necessárias promessas nem declarações, apenas a presença um do outro e o entendimento de que haviam se encontrado na escuridão e seguiriam juntos, não importasse o quão espinhoso fosse o caminho à frente. Abaixo deles, Lily olhou para cima e viu seu pai e seu anjo lado a lado na varanda. Ela acenou com um sorriso brilhante como o sol, e Helena e Dominic acenaram de volta. 3 pessoas,
três destinos, unidos por um único telefonema durante a noite. Helena Hartwell encontrou seu propósito após 27 anos perdida. Lily Corsetti encontrou o anjo que sua mãe prometeu que viria. E Dominic Corsetti, o chefe da máfia que a cidade chamava de demônio, encontrou o que acreditava ter sido enterrado com sua falecida esposa. Esperança, amor e talvez, apenas talvez, a chance de suas asas negras se curarem. Porque às vezes os anjos não vêm do céu com asas brancas imaculadas. Às vezes, um anjo é uma garçonete pobre que não tem dinheiro para comprar sapatos novos. Às vezes, um anjo é aquele que para quando o mundo inteiro continua andando. Às vezes, a redenção vem dos lugares que menos esperamos. E a história de hoje nos traz lições profundas sobre a vida. Que a bondade nunca é sem sentido, não importa o quão pobre você seja. Que às vezes ajudar os outros é a maneira de nos salvarmos. Que o amor pode florescer mesmo em lugares governados pela escuridão. E que cada um de nós pode ser um anjo na vida de alguém. Se apenas ousarmos abrir nossos corações e nos recusarmos a virar as costas quando alguém precisa de ajuda. Como essa história te fez sentir? Ela tocou seu coração? Você já passou por um momento na vida real em que uma pequena decisão mudou tudo para você ou para outra pessoa? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo, pois queremos muito ouvir as histórias e os sentimentos que vêm do fundo do seu coração. Se esta história te emocionou, inscreva-se em nosso canal, curta o vídeo e compartilhe-o com aqueles que você ama. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento é uma fonte poderosa de motivação que nos ajuda a continuar trazendo histórias significativas para você todos os dias. Agradecemos sinceramente por terem ficado conosco até o final. Desejamos a todos que assistiram a este vídeo muita saúde, alegria e paz. E que cada dia de suas vidas seja repleto de tranquilidade e felicidade. Lembrem-se sempre de que, às vezes, nesta vida, somos o anjo de alguém sem nunca perceber. Até breve e esperamos vê-los novamente em nosso próximo